Olá, meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo que neste momento você esteja, meu irmão, minha irmã, com muita saúde, com muita paz e com a certeza de que Deus é contigo. Eu quero trazer para a vossa meditação uma palavra de suma importância para o cotidiano. Tenho visto e ouvido pregadores pregando, pastores ensinando durante esses 26 anos de ministério pastoral, que desde 96 que sirvo a Deus pregando a palavra do Senhor, e tenho visto e ouvido muitos pregadores pregando, pastores ensinando, porém tem dois assuntos importantes que eles não ensinam na igreja. Somente fazem uso desses assuntos no dia específico a ser posto em prática. Por exemplo, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Os pastores só ensinam sobre a Santa Ceia no dia da Santa Ceia. E nem explicam o que é a Santa Ceia, o que é o sentido da ceia. Eles não dão um estudo minucioso sobre o assunto. Só pregam, lê o texto e ministram a Santa Ceia. Chamamos de Santa Ceia porque tudo que é consagrado ao Senhor é santo. A outra coisa que eles demoram a falar é sobre o batismo, de explicar sobre o batismo. O que é o batismo? Por que a pessoa precisa ser batizada? Para que serve o batismo? Quem foi o primeiro a ser batizado? Quem instituiu o batismo? São perguntas do cotidiano. E eu me vejo quase que na obrigação, no dever de falar sobre esse assunto efetivamente, porque é um assunto que você pouco se ouve falar. Por exemplo, a Bíblia diz que João Batista pregava no Rio Jordão o batismo do arrependimento. Ele mesmo dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, para que chegue o tempo do refrigério. Eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Claro que o batismo com Espírito Santo e com fogo é um outro batismo. O batismo com Espírito Santo é para os crentes, é para aqueles que acreditam, para os cristãos, para os que creem na promessa. E o batismo com fogo representa o juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque João Batista estava falando para duas classes de pessoas, para os ímpios fariseus e para os que queriam realmente um encontro com Cristo. Então ele falou para um deles, para uma dessas classes: ele vos batizará com o Espírito Santo. E para outra classe ele disse: e com fogo, que é o juízo de Deus. Mas o que eu quero falar é por que os pastores não ensinam sobre o batismo. Só ministram sobre o batismo no dia do batismo, mas não ensinam sobre o batismo. Por exemplo, não existe nenhuma regra que proíba a pessoa ser batizada nas águas. Não existe. A única regra de exigência para quem quer ser batizado nas águas é a fé. É a única regra básica de exigência. Mas por que os pastores, por que as igrejas instituíram regras que proíbem certas pessoas serem batizadas nas águas? Bom, devido à proliferação dos funestos biológicos, do pecado, devido à proliferação demasiada de erros e escândalos na igreja, por esta razão, as igrejas criaram regras que quem não é casado no civil não pode ser batizado, quem ainda tem vícios não pode ser batizado, se bem que no tempo de João Batista não tinha regras para isso, bastava crer, mas as regras foram necessárias por conta da proliferação do pecado, da abstinência e, consequentemente, dos escândalos que surgiam nas igrejas. Porém, a regra básica é apenas a fé. Quem instituiu o batismo? Jesus Cristo. Quem foi o primeiro a batizar? João Batista. E João Batista batizou o próprio Jesus. Agora, as igrejas erram em criar esse tipo de exigência? Não, não é um erro. Eu, por exemplo, eu batizei uma senhora com 80 anos de idade, que não era casada no civil. Ela tinha 80 anos de idade, morava com um homem há mais de 40 anos, há mais de 50 anos morava com um homem. Ele, porém, não era convertido. Ela queria se casar com ele porque desejava ser batizada nas águas e ele não queria. Ela era dizimista fiel, fazia parte do círculo de oração, era uma irmã de exemplo na igreja e fora da igreja e desejava muito ser batizada. E eu a batizei.
e fui até criticado por alguns membros da comissão, da convenção. E quando me perguntaram por que eu batizei essa senhora, contrariando as normas da igreja, eu disse: certa vez Pedro batizou os gentios e ele foi questionado pela igreja de Antioquia e ele respondeu: bom, se Jesus batizou com o Espírito Santo, quem sou eu para negar o batismo nas águas? Então, eu acho que os pastores, as igrejas deveriam repensar mais sobre certas regras e abrir exceções para aqueles que verdadeiramente creem na palavra de Deus e querem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Que Deus abençoe.